Eu tinha 9 anos quando o mundo desabou sobre mim como uma onda traiçoeira do Tejo, engolindo não só os meus sonhos, mas a frágil ilusão de que a família era um porto seguro. Mostrei-lhe o boletim impecável, as notas que brilhavam como medalhas de um herói invisível, e em vez de um abraço, recebi um berro gutural, os olhos dela enchetados de um desespero que cheirava a fumo e promessas quebradas. Ela arrancou-me o envelope com o subsídio escolar, o meu primeiro gosto de vitória, e desapareceu na noite lisboeta, deixando-me com as mãos vazias e o coração a sangrar uma lição cruel. O amor materno, quando viciado, é a pior das traições. Aquela noite, enquanto as sirenes da baixa ecoavam como lamentos de fado, jurei que um dia ela pagaria, não com sangue, mas com o peso das próprias correntes que forjara para mim. Aos 9 anos, já compreendia que a vingança não é um fogo cego, mas uma lâmina afiada, temperada no silêncio das noites insones. E se eu dissesse que, décadas depois, a encontrei mendigando à porta da minha casa em Alfama, e em vez de misericórdia, ofereci-lhe um espelho para ver o monstro que criara? A controvérsia não está no que fiz, mas no que ela merecia, perdão ou o inferno que semeara. O sol de Lisboa filtrava-se pelas cortinas poídas da nossa casa no Bairro Alto, pintando o chão de mosaicos quebrados com listras douradas que pareciam promessas falsas. Eu era o João, o miúdo magro de olhos castanhos que devorava livros na biblioteca municipal como se fossem o único antídoto contra o caos que reinava no nosso apartamento de 2 quartos. A minha mãe, a Maria, outrora uma beleza de Alfama com voz de fadista amadora, agora era uma sombra esguia, os cabelos negros desgrenhados caindo como véus sobre o rosto marcado por noites sem fim. O meu pai. Um fantasma que partira para o Brasil quando eu tinha 5 anos, deixando para trás uma pilha de dívidas e um cheiro a tabaco que ainda impregnava as paredes. Aos 7, já limpava a casa depois das festas dela, copos partidos, cinzeiros transbordantes, e ocasionalmente, agulhas descartadas no canto do quarto. É só uma fase, filho, murmurava ela nos raros momentos de lucidez, os dedos tremendo enquanto acendia mais um cigarro. Mas eu via a verdade nos olhos dela, o heroína era o amante que a devorava, e eu, o intruso indesejado. Na escola, era o melhor aluno, o que os professores chamavam de prodígio do bairro. Estudava à luz de uma lâmpada fraca, sonhando com o dia em que escaparia para a universidade, para um mundo onde as notas não eram roubadas, mas recompensadas. Aquele dia chegou como um furacão de verão. O diretor da escola primária chamou-me ao gabinete, o acheirando a café e giz. João, tens uma bolsa de estudos completa para o liceu privado. O envelope com o primeiro pagamento está aqui, usa-o bem, rapaz. As minhas mãos tremiam ao segurar o papel selado, o valor modesto mas sagrado, 500 euros, o suficiente para livros, fardas e um futuro que eu construíra sozinho. Corri para casa, o coração batendo como o ritmo de uma guitarra portuguesa, imaginando o orgulho no rosto dela. Abri a porta com o boletim na outra mão. Mãe. Olha. Notas perfeitas. E esta bolsa? Vamos mudar tudo. Ela estava no sofá, encolhida, o robe solto revelando braços magros cravejados de marcas roxas. Por um segundo, os olhos dela brilharam, um eco da mulher que cantara fados nos bares de Alfama. Mas então, o brilho apagou-se, substituído por uma fome voraz. Dinheiro. Onde está o dinheiro, João? A voz dela era um rosnado, rouca de noites gritadas. Mostrei-lhe o envelope. É para a escola, mãe. Para mim. Para nós. Ela arrancou-o das minhas mãos com uma velocidade feral, rasgando o selo como se fosse a sua própria salvação. Preciso disto, filho. Só desta vez. Para pagar as contas. Mas eu sabia, o cheiro no ar, o tremor nas unhas pintadas de vermelho descascado. Contas. Não. Era para o traficante no Chiado, para a dose que a faria voar por mais uma semana. Gritei, pela primeira vez na vida. Não. É meu. Eu ganhei. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas ela já contava as notas, os dedos ávidos como garras. Cala-te, miúdo egoísta. Achas que as tuas notas pagam a luz? O aluguer. Empurrou-me contra a parede, o boletim caindo no chão sujo, as páginas amassadas como os meus sonhos. E então, ela saiu, batendo a porta, o eco reverberando como um tiro no peito. Fiquei ali, no silêncio sufocante, o sol poente tingindo o quarto de sangue. Aos 9 anos, aprendi que o amor é condicional, e a família, uma prisão disfarçada de lar. Naquela noite, enquanto ouvia os fados tristes subindo da rua, ó gente, por que razão, chorei tanto no fado. Jurei vingança. Não imediata, não violenta. Mas uma que a faria sentir o vazio que me infligira, gota a gota, até que implorasse pelo perdão que eu negaria. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação. Na escola, o diretor perguntou pelo dinheiro, eu menti, disse que o perdera no autocarro. Mas dentro de mim, algo endurecia como o granito das muralhas de Belém.
Comecei a trabalhar aos fins de semana, entregas de jornais nas escadarias íngremes do Bairro Alto, lavagens de pratos num tasco de mariscos. Cada escudo poupado era uma tijolo na muralha que erguia entre mim e ela. Ela notava, é claro. Onde arranjas isso, João? Dá à mãe. Mas eu escondia, sob o colchão, sonhando com o dia em que aqueles trocos se tornariam uma fortuna. Aos 12, ela piorou. As festas tornaram-se orgias de desespero, homens desconhecidos entrando e saindo, risos falsos misturados com gemidos. Uma noite, encontrei-a no chão da cozinha, vômito seco ao lado, o braço torcido num ângulo impossível. Chamei a ambulância, segurei a mão dela enquanto os paramédicos a levavam. No hospital de São José, o médico sussurrou-me, sobrecarga, miúdo. Ela precisa de reabilitação. Ela acordou, viu-me ao lado da cama, e pela primeira vez em anos, chorou. Perdão, João. Eu amo-te. As palavras eram doces como pastéis de nata, mas eu sabia que eram passageiras. Deixei-a na clínica, mas o ciclo recomeçou. Voltei para casa sozinho, cozinhei arroz com atum de latas baratas, estudei até os olhos arderem. A escola era o meu santuário, professores que viam potencial, colegas que invejavam as minhas notas. Aos 15, ganhei outra bolsa, desta vez para o Colégio de Santa Maria em Lisboa, um bastião de elites. Vais ser alguém, João, disse o professor de História, batendo-me no ombro. Eu sorri, mas por dentro, a semente da vingança brotava, alguém, sim, alguém que a faria rastejar. Os anos do liceu foram uma dança precária entre excelência e abismo. Morava ainda com ela, mas agora com trancas nas portas do meu quarto, um cadeado que comprei com o salário do tutor particular. Ela batia à noite, voz melosa, abre, filho. Preciso de um empréstimo. Eu respondia com silêncio, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Uma vez, ela arrombou a porta com um machado de cozinha, loucura de abstinência, e encontrou-me a estudar, rodeado de livros. Ladrão! Guardas o dinheiro para ti! Gritou, brandindo a lâmina. Desviei-me, o gume roçando o braço, deixando uma cicatriz fina que ainda traço com o dedo nos dias ruins. A polícia veio, claro. Levaram-na algemada, os vizinhos espreitando das janelas como corvos. No posto, o agente perguntou, queres denunciá-la, rapaz? Olhei para ela, encolhida na cela, e disse não. Não por piedade, mas estratégia. A vingança requer paciência, como o vinho do Douro envelhecendo em cascos de carvalho. Ela voltou, mais quebrada, prometendo mudança. Eu fingi acreditar, mas comecei a planear a saída. Aos 18, entrei na Universidade de Lisboa para estudar psicologia, irónico, não. A mente humana como campo de batalha, onde desenterro segredos para os usar como armas. O primeiro ano foi libertação, quartos partilhados com rapazes de famílias normais, discussões acesas sobre Freud e Lacan nas esplanadas do Chiado, noites de cerveja Sagres sem o peso do vício. Mandava dinheiro para casa, o suficiente para mantê-la viva, mas nunca mais. Ela escrevia cartas trêmulas, sinto a tua falta, João. Vem visitar. Eu lia-as no dormitório, rasgava-as, e enterrava a raiva num diário escondido. Foi na universidade que conheci a Ana, uma rapariga de Coimbra com olhos verdes como o mar da Nazaré e uma risada que dissipava sombras. Ela via a cicatriz no meu braço, perguntava suavemente, e eu contava pedaços, não tudo, mas o suficiente para que me abraçasse. És forte, João. Mas a força não é carregar o mundo sozinha. Apaixonámo-nos devagar, como o Tejo que serpenteia preguiçoso pela cidade. Planeávamos futuro, casar, talvez um filho, uma casa em Cascais com vista para o Atlântico. Mas o passado é um anzol, puxa quando menos esperas. No terceiro ano, ela ligou. João, estou grávida. Do teu irmão. O silêncio na linha foi ensurdecedor como o troar das ondas em Sagres. Irmão. Ela nunca mencionara um pai vivo, mas agora confessava, o meu pai deixara grávida de novo antes de partir, um meio-irmão que eu nunca conhecera. Ele tem 25, vive em Porto. Preciso de dinheiro para ele, está metido em problemas. Problemas. O código para dívidas de droga, apostas, o ciclo eterno. Recusei. Mãe, eu não posso. Tenho a minha vida. Ela chorou, acusou, tu, com as tuas notas e estudos, deixas-me morrer. Desliguei, mas a semente da vingança inchou. Comecei a pesquisar, chamava-se Miguel, trabalhava como mecânico no Porto, tinha um registro criminal por posse de estupefacientes. O mesmo sangue podre. Decidi visitá-la pela primeira vez em anos. Apanhei o comboio alfa pendular, o coração apertado como um punho. Lisboa a Porto foi uma viagem de memórias, campos de vinhas no Douro, o cheiro a mar salgado aproximando-se.
Ela esperava na estação de Campanhã, mais magra, os cabelos grisalhos, mas os olhos ainda famintos. Abraçou-me, cheirando a sabão barato e desespero. O meu menino. Finalmente. Almoçámos num café modesto, bifes de vaca e arroz de feijão. Falou de Miguel, é como tu, esperto, mas a vida foi dura. Eu sorri, mas por dentro, calculava. Perguntei detalhes, anotei mentalmente. Quando parti, prometi voltar. Mas não voltei para ela. Voltei para planear. A vingança, aprendi nos livros de psicologia, é um espelho distorcido da dor, reflete o agressor de volta sobre si mesmo, forçando-o a confrontar o abismo que cavou. Não era ódio cego, era justiça calibrada, uma terapia invertida onde eu era o terapeuta e ela, o paciente relutante. De regresso a Lisboa, mergulhei nos estudos com fúria renovada. As aulas de psicopatologia tornaram-se pessoais, dissecava casos de dependência como se fossem o dela, anotando fraquezas, a culpa latente, o medo do abandono, a ilusão de redenção. Ana notou a mudança. Estás distante, João. Como se carregasses um fantasma. Sentámo-nos no mirador de Santa Catarina, o Tejo estendendo-se como uma serpente prateada ao pôr do sol, gaivotas gritando profanidades ao céu. Contei-lhe tudo, o roubo aos 9, a porta arrombada, o irmão fantasma. Ela ouviu, os olhos marejados, e apertou a minha mão. Não deixes que ela te defina. Mas se queres fechar o ciclo, faz com coração limpo. Coração limpo. O meu era uma forja, martelando lâminas. Comecei a contactar Miguel anonimamente. Um e-mail falso, um número pré-pago. Sei quem és. Teu irmão mais novo quer conhecer-te. Ele mordeu o anzol rápido, curiosidade misturada com desconfiança. Marcámos um encontro em Lisboa, num bar discreto no Cais do Sodré. Ele chegou atrasado, alto e largo como um touro do Alentejo, tatuagens desbotadas nos braços, o cheiro ao óleo de motor e cerveja. Então, o famoso irmãozinho. Fingi entusiasmo, convidei-o para jantar. Contou-me a vida, crescera com tias no Porto, o pai uma memória borrada, a mãe uma carta ocasional com promessas vazias. Ela é uma merda, mano. Mas sangue é sangue. Ri, mas por dentro, via o reflexo dela nele, o mesmo egoísmo velado, a mesma fuga para o vício. Ofereci-lhe emprego, tenho contactos em Lisboa. Mecânico para uma garagem de luxo. Mentira, claro. Era o isco para trazê-lo para perto. Enquanto isso, a minha carreira desabrochava. Estágio num consultório privado em Belém, perto dos Jerónimos, onde os ricos de Lisboa vinham curar neuroses com sessões de 500 euros. Aprendi a ler mentes como mapas, o CEO com pânico de falhar, a socialite com vazio existencial. Cada cliente era uma lição para a minha vingança. Com a Maria, usaria as mesmas ferramentas, empatia falsa para desenterrar segredos, sugestão para amplificar culpas. Aos 22, graduei-me com distinção, a toga negra contrastando com o sol de julho na Praça do Comércio. Ana estava na primeira fila, o anel de noivado brilhando no dedo. Casámos no ano seguinte, uma cerimónia simples na igreja de São Roque, com fado ao vivo e vinho verde. Ela queria filhos, eu adiava, o passado ainda uma âncora. Quando estiver pronto, dizia. Mas pronto para quê? Para perpetuar o ciclo ou quebrá-lo? Miguel mudou-se para Lisboa, alugando um quarto em Alcântara com o emprego que arranjei, na verdade, um esquema onde eu pagava o salário via uma empresa fantasma, controlando cada passo. Ele e a mãe reuniram-se, um desastre de lágrimas e acusações. Ouvi as gravações, sim, instalei microfones no apartamento dela, disfarçados de presentes. Tu abandonaste-me, Miguel. Pelo teu irmãozinho perfeito. Ela gritava. Ele respondia, e tu? Roubar-lhe o futuro. És pior que o pai. A semente da discórdia germinava. Comecei a visitar mais, levando presentes, livros de autoajuda para ela, ferramentas para ele. Fingia reconciliação familiar. Somos uma família agora, dizia, enquanto por dentro contava os dias. A Ana desconfiava, estás a jogar um jogo perigoso, João. Respondia com beijos, mas ela via a frieza nos meus olhos. O turning point veio numa noite de tempestade, o vento uivando como banchés nos telhados de Alfama. A Maria ligou em pânico, Miguel está mal, João. Droga outra vez. Vem. Corri para lá, o carro derrapando nas ruas molhadas. Encontrei-o no chão, espuma na boca, ela ajoelhada ao lado, rezando ave-marias entre soluços. Chamei o INEM, salvaram-no por pouco. No hospital, enquanto esperávamos, ela desabafou, eu causei isto. O vício passa no sangue. Tu escapaste, mas eles.
Agarrei a oportunidade. Mãe, para quebrar o ciclo, tens de enfrentar tudo. Confessa. Ao Miguel, a mim. Escreve as cartas. Ela concordou, frágil como vidro rachado. As confissões vieram. O roubo aos 9 fora o primeiro de muitos. Usar o dinheiro da bolsa para doses, mentindo ao banco que eu o perdera. Eu odiava ver-te brilhar, filho. Inveja de uma criança. As palavras cortaram, mas alimentaram o fogo. Usei-as, encontrei um terapeuta para o Miguel, eu próprio, em sessões privadas. Desenterrei traumas dele, o abandono dela, a raiva pelo pai. Ela roubou o meu irmão, murmurava ele. Eu plantava, e se pudesses fazer-lhe pagar? Não com punhos, mas com verdade. Ele acenou, os olhos endurecendo. Enquanto isso, a minha vida profissional ascendia. Abri um consultório em Chiado, mente livre, especializado em dependências. Clientes afluíam, executivos, artistas, até um político do PS com segredos sujos. O dinheiro veio rápido, compramos uma casa em Restelo, com jardim e vista para o rio. Ana engravidou, um menino que chamámos Tomás. Segurei pela primeira vez, o peso minúsculo no peito, e chorei, não por alegria pura, mas por medo de falhar como ela. A vingança acelerou. Convidei-os para um jantar familiar na nossa casa. Mesa posta com azulejos pintados à mão, bacalhau à brás fumegante, vinho do Alentejo. O Miguel chegou sóbrio, mas tenso, ela, maquiada demais, olhos nervosos. Brindei, à família. Conversa fluida no início, fado tocando baixo, risos forçados. Então, revelei as gravações. Toquei o play, a voz dela, confessando o roubo, a inveja. O silêncio caiu como uma guilhotina. Ela empalideceu, mãos tremendo no copo. João. Como? Miguel ergueu-se, cadeira tombando, puta. Roubaram um miúdo. Gritou, veias saltando no pescoço. Ela soluçou, era o vício, filho. Perdoa. Mas ele avançou, punho erguido. Segurei-o, não assim. A vingança é dela sentir o que eu senti. Deixei-os ali, a porta aberta para a noite chuvosa. Ana, grávida, observava da cozinha, horrorizada. Acabaste com eles, João. E contigo. Saí, caminhei até ao Tejo, a chuva lavando o rosto. Pela primeira vez, duvidei, era libertação ou prisão autoimposta. As repercussões do jantar ecoaram como o rebentar de uma onda na costa da Caparica, violentas, inescapáveis, deixando destroços na areia da minha alma. O Miguel cortou laços com ela de imediato, mudando-se para um albergue em Benfica, recusando as minhas chamadas. Traíste-me, irmão. Usaste-me como peão. A Maria desapareceu por semanas, o telefone mudo, a porta do apartamento trancada. Vizinhos sussurravam, a maluca da fadista foi-se outra vez. Eu imaginava-a nas ruas, mendigando doses no rocio, o orgulho estilhaçado. Ana e eu discutimos pela primeira vez. No quarto da nossa casa em Restelo, com Tomás a chorar no berço ao lado, ela confrontou-me, isso não era vingança, João. Era crueldade. Ela é a tua mãe, quebrada, sim, mas humana. As palavras picavam como espinhos de figueira. Humana. Ela roubou a minha infância. Cada nota perfeita era uma ilusão, cada sonho, uma moeda para o vício dela. Ela abanou a cabeça, olhos verdes nublados. E agora? Tomás crescerá com um pai obcecado por fantasmas. Escolhe, João, nós, ou esse ódio. A dúvida infiltrou-se como umidade nas paredes antigas de Lisboa. Comecei terapia, irónico, o vingador no divã. O meu terapeuta, um homem idoso de Setúbal com sotaque alentejano calmo, escutava as minhas confissões sem julgar. A vingança é um ciclo, rapaz. Rompo, ou ele devora-te. Pensei em Freud, o superego punitivo, o id é faminto de retaliação. Mas a lógica falhava, o coração, esse traidor, ansiava por paz. Encontrei-a por acaso, meses depois. Caminhava pelo terreiro do Paço, o ar salgado do Tejo misturado com o cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. Ela estava ali, encostada a uma coluna do arco triunfal, o casaco puído sobre os ombros, uma lata de cerveja na mão. Os olhos encontraram os meus, não raiva, mas vazio, como o olhar de um peixe moribundo na lota de Alcântara. João, murmurou, voz rouca como cascalho. Sentei-me ao lado, o chão frio sob as calças de linho. Mãe. Silêncio, só o burburinho dos turistas e o sino da torre a bater as horas. Ela falou primeiro, o Miguel. Ele odeia-me. Com razão. E tu? Ainda queres o meu sangue?
A pergunta era uma faca, torcida devagar. Respondi com verdade crua: queria que sentisses o vazio que me deixaste. Aos 9 anos, quando roubaste aquelas notas, matei a parte de mim que confiava. Cada euro que ganhava, era para construir uma muralha contra ti. Ela chorou então, lágrimas sujando o rosto envelhecido, rugas como mapas de erros. Eu sei. O vício. Ele sussurra, João. Diz que uma dose apaga a culpa. Mas nada apaga. Sonho contigo, miúdo, a mostrar o boletim, e acordo a vomitar. A confissão era um bálsamo ácido, doía, mas curava. Perguntei pelo Miguel, ela abanou a cabeça. Perdi os dois. Mereço. Levei-a a comer, um petisco simples num tasco ali perto, rissóis de camarão crocantes e uma salada de ovas. Falámos como estranhos virando amigos, dos fados que ela cantara em juventude, das vinhas do Douro onde o pai dela trabalhara. Eras feliz, mãe? Perguntei. Ela riu, amargo. Antes de ti e do teu irmão, sim. Depois, o amor virou veneno. Revelou mais. O pai partira não por cobardia, mas por ameaças de credores. Ela recorreu à heroína para anestesiar a solidão. Naquela tarde, algo se deu em mim. Não perdão pleno, isso viria devagar, como o nascer do sol sobre Sintra, mas uma trégua. Dei-lhe o cartão do meu consultório. Vem às sessões. Gratuitas. Para ti. Ela hesitou, dedos tremendo no papel. Por que agora? Porque a vingança me custou a família que construí. E tu és parte dela, queira ou não. Ela apareceu na semana seguinte, nervosa como uma gazela no consultório minimalista de Chiado, paredes brancas adornadas com azulejos abstratos. Começámos devagar, sessões de 1 hora, explorando triggers, o stress do aluguer, a solidão das noites. Usei técnicas cognitivo-comportamentais, as mesmas que ensinava aos clientes, diários de gratidão, meditação mindfulness ao som de ondas do Atlântico. Ela resistia, mas persistia. Sinto-me nua, João. Como se visses o meu esqueleto. O Miguel foi mais difícil. Liguei-lhe, mensagens ignoradas, até que o encontrei na garagem onde trabalhava agora, um emprego real, que arranjei através de contactos. Mano, fala comigo. Ele limpava as mãos num pano sujo, olhos duros. Fala. Depois de me usares para a magoar. Admiti, fui egoísta. A dor dela era a minha, mas estendia a ti. Desculpa. Ele praguejou, mas aceitou um café. Horas depois, no café Nicola, desabafou, cresci odiando-a. Agora, odeio-te a ti também. Plantei a semente, e se a perdoasses? Não por ela, mas por ti. O ódio corrói, Miguel. Ele veio à sessão familiar que marquei, os 3, no consultório, ar pesado como névoa de manhã em Évora. As lágrimas fluíram, acusações voaram como setas, ela pelo abandono, ele pela indiferença, eu pelo manuseamento. Mas no fim, um abraço trêmulo. Sangue é sangue, murmurou ele. Ela acenou, e o perdão, talvez, o antídoto. Ana observava de longe, Tomás agora com 2 anos, correndo no jardim de Restelo com uma bola de futebol. Vês? A família não é perfeita, mas é nossa. Abracei-a, sentindo o peso aliviado. Mas a vingança deixara cicatrizes, noites insones onde revivia o roubo, o grito dela e quando. Escrevi no diário, a lâmina corta em 2 direções. Curei-a, agora, cura-me. A Maria progredia. Encontrou emprego como limpadora num hotel no Estoril, poupava para um quarto próprio. Cantava fado em noites livres, voz rouca mas autêntica, em bares de Alfama. Uma noite, convidei-a para jantar conosco. Trouxe doces de ovos de Aveiro, embrulhados em papel pardo. Tomás chamou-lhe avó, e ela chorou, mãos cobrindo o rosto. Nunca pensei. Enquanto isso, o consultório crescia. Publiquei um artigo na Psicologia Hoje sobre dependência familiar, anónimo mas inspirado nela. Leitores escreviam, salvaste a minha mãe. Ironia, a vingadora tornara-se salvadora. Mas o passado sussurrava, uma carta do Miguel, agora casado com uma portuense robusta, ela recaiu, João. Encontrei-a com uma seringa. O ciclo recomeça. O pânico apertou. Corri para o apartamento dela em Alfama, escadas íngremes e quando os meus passos. Encontrei-a no chão, pálida, mas viva, dose mal calculada, mas não fatal. Levei-a ao hospital, segurei a mão como aos 9 anos, invertendo os papéis. Não desistas, mãe. Por nós. Ela acordou, olhos claros pela primeira vez. Pela primeira vez, quer viver.
Por ti, pelo Tomás. Na recuperação, algo mudou. Ela juntou-se a Narcóticos Anónimos, reuniões em igrejas velhas de Lisboa, cheirando a incenso e café. Eu facilitava uma, vendo-a partilhar, roubei o futuro do meu filho. Mas ele deu-me uma segunda chance. As lágrimas dos outros eram catarse coletiva, um coro de almas quebradas descendo-se de novo. Mas a vida, como o fado, é traiçoeira. Ana descobriu a gravidez do segundo filho, uma menina. Alegria misturada com medo, serás pai de novo. Deixa o passado ir. Concordei, mas o destino riu. Uma chamada do Porto, Miguel preso por assalto, dívidas de jogo, o vício dele florescendo. Ajuda-me, irmão. O ciclo, maldito ciclo. Fui buscá-lo, fiança paga com o suor dos clientes. No carro de regresso, pela A1 sob chuva torrencial, confrontei-o, para isto, Miguel. Ou perdes tudo. Ele acenou, quebrado, como ela. Somos iguais. Naquele momento, vi a teia, a vingança me fora o catalisador, mas o perdão, o verdadeiro fio que libertava. O outono em Portugal chega como um sussurro melancólico, folhas de castanheiro dançando nas calçadas de Lisboa como confetes de um carnaval esquecido. Com a chegada da Sofia, a nossa filha, nomeada pela avó paterna que nunca conhecera, a casa em Restelo encheu-se de um caos alegre, choro de bebê misturado com gargalhadas de Tomás, o cheiro a leite morno e fraldas limpas. Ana florescia na maternidade, os cabelos loiros presos num coque desleixado, olhos brilhando com uma paciência que eu invejava. Vês, João? A vida regenera-se, como as vinhas após a poda. Mas o telefonema do Miguel abalou o equilíbrio. Ele saíra da prisão, magro e assombrado, olhos fundos como poços de mina no Alentejo. Instalei-o num apartamento modesto em Lumiar, arranjei-lhe terapia, comigo, claro, o terapeuta familiar agora convertido em guardião relutante. As sessões eram batalhas, ele resistia, acusando a mãe de tudo, a mim de favoritismo. Tu foste o dourado, eu o descartado. Desafiava-o, e se fores o que quebra o padrão? Emprego estável, mulher, filhos. Ele ria, amargo, fácil falar, doutorinho. A Maria, por seu lado, mantinha a sobriedade frágil como porcelana de vista alegre. Trabalhava turnos duplos no hotel, chegava exausta mas sóbria, trazendo reboçados para os netos. Uma tarde, no jardim, enquanto Tomás corria atrás de borboletas, ela pegou na Sofia, ninando-a com uma canção de embalar alentejana. Ela tem os teus olhos, João. Fortes. O momento era terno, mas eu via as veias pulsando no pescoço dela, o tremor subtil nas mãos, o vício à espreita, como um lobo nas sombras de Monsanto. Comecei a monitorizar, não com microfones agora, mas com visitas surpresa. Encontrei-a uma vez com um maço de cigarros, só tabaco, filho, mas o cheiro mentia. Confrontámo-nos na cozinha do meu consultório, após horas, o sol poente tingindo as paredes de laranja. Mãe, se recair, perdes os netos. As palavras saíram duras, e quando o meu superego punitivo. Ela desabou na cadeira, rosto enterrado nas mãos. Eu sei. Cada dia é uma guerra. Mas pela primeira vez, luto. O Miguel complicava. Apaixonou-se por uma rapariga do bairro, a Inês, cabeleireira com riso contagiante e tatuagens de flores nos pulsos. Ela acalma-me, mano. Trouxe-a para um churrasco em Restelo, sardinhas grelhadas no carvão, salada de tomate e cebola, vinho tinto do Dão. A família reunida pela primeira vez, risos, histórias, a Maria cantando um fado leve sobre amores perdidos. Ana sussurrou-me, olha para eles. És o arquiteto disto. Mas eu vi as fissuras, o copo de Miguel enchendo-se rápido demais, os olhos da mãe desviando para o nada. A crise explodiu numa noite de santos populares. As ruas de Alfama pulsavam com marchas, lanternas de papel balançando ao vento, o ar cheirando a manjerico e sardinhas assadas. Íamos todos, uma tradição forçada, mas genuína. O Miguel bebeu demais, o vinho verde soltando demónios. No meio da multidão, perto da Sé, ele confrontou a mãe, lembras-te do que me disseste? Que eu era um erro, como o João. Gritou, voz cortando o alarido. Ela recuou, pálida, era o álcool, filho. O vício falava. A briga escalou, ele empurrou-a contra uma parede de azulejos, o cheiro a sardinha misturando-se com suor e raiva. Intervi, separando-os, o coração disparado como tambores de uma procissão. Basta. Levei-os para casa, o carro silencioso exceto pelos soluços dela. No dia seguinte, ele desapareceu, deixou uma nota, preciso de espaço. Não sou como vocês. A Inês ligou em pânico, ele foi para o norte. Diz que volta, mas... A Maria caiu então. Encontrei-a no apartamento, agulha no braço,
corpo inerte como uma boneca quebrada. O pânico gelou-me, chamei a ambulância, segurei-a, sussurrando, não agora, mãe. Não depois de tudo. No hospital, desintoxicação forçada, tubos e monitores bipando como juízes impiedosos. Ao acordar, vi-me ao lado, e as lágrimas vieram, falhei de novo, João. Desculpa os teus netos. Ana, com as crianças, ofereceu apoio, leva-a para casa. Cuida dela como ela nunca cuidou de ti. Assim fiz. Instalei-a connosco em Restelo, quarto de hóspedes transformado em santuário, livros de poesia portuguesa, uma janela para o jardim. As noites eram vigílias, eu acordava ao menor som, verificando o pulso, preparando chás de camomila. Tomás perguntava, a avó está doente como o avô na história? Respondia, sim, mas as histórias têm finais felizes se lutarmos. As sessões tornaram-se diárias, eu e ela sozinhos no consultório vazio. Desenterrei mais, o trauma dela vinha da infância em Évora, pai alcoólico que a batia por cantos, de vadia. Casei com o teu pai para fugir, mas trouxe o veneno comigo. Empatia surgiu, não como fraqueza, mas força, a compreensão de que o vício é uma herança, não uma escolha pura. Tu quebraste o teu, mãe. Agora, ajuda-me a quebrar o meu. O Miguel voltou semanas depois, barba por fazer, olhos vermelhos de noites sem sono. Bateu à porta à meia-noite, chuva escorrendo do casaco. Perdi a Inês. Bebi tudo. Abracei-o, irmão pela primeira vez sem agenda. Levamo-o para dentro, a Maria ergueu-se da cama, fraca mas firme, vem, filho. Juntos. A família improvisada, eu, Ana, as crianças, eles dois, sentou-se à mesa da cozinha, café forte e pastéis de nata ao amanhecer. Falámos até o sol nascer sobre o Tejo, sendo um novelo de verdades nuas. Decidi então, expandir o consultório para um centro de reabilitação em Cascais, Porto Seguro, financiado por subsídios e clientes privados. A Maria tornou-se voluntária, partilhando a sua história em grupos, voz ganhando força como o fado que renasce das cinzas. O Miguel matriculou-se num curso de mecânica avançada, olhos brilhando com propósito. Pela primeira vez, sinto-me parte de algo. Mas o drama, como a vida portuguesa, reserva reviravoltas. Uma carta chegou, do meu pai, do Brasil, ouvi falar de ti, filho. Volto para acertar contas. O passado, esse fantasma teimoso, batia à porta de novo. A carta do meu pai chegou como um raio num céu sereno de verão, rasgando o tecido frágil da nossa reconciliação. Encontrei-a na pilha de correio, envelope amarelado com selo brasileiro, caligrafia trêmula que reconheci das poucas cartas de infância. João, o tempo cura, mas não apaga. Estou em Lisboa por uma semana. Encontra-me no Hotel Mundial. António. O nome soava estrangeiro agora, como um eco de um sonho mau. Ana encontrou-me na varanda, o Tejo cintilando ao fundo, mãos frias apesar do calor, lê-la para mim. Fiz, voz embargada, e ela abraçou-me, vai. Fecha o capítulo. O Hotel Mundial erguia-se no Rossio como um guardião moderno, fachada de vidro refletindo os bondes amarelos que rangiam nas ruas. Ele esperava no lobby, mais velho do que me lembrava, cabelos brancos ralos, pele curtida pelo sol de São Paulo, olhos castanhos idênticos aos meus, mas nublados por anos de evasão. João. Levantou-se, mão estendida, mas eu recuei um passo. António. Sentámo-nos no café adjacente, o burburinho de turistas contrastando com o silêncio entre nós. Pediu um galão, eu, um expresso amargo. Começou devagar, casei de novo, 2 filhos. Mas pensei em ti sempre. Mentira, eu via nas omissões, os anos sem uma palavra, o abandono quando o vício da mãe o sufocava. Por que agora? Perguntei, voz baixa como um fado sussurrado. Ele baixou os olhos, dedos tamborilando no pires. Câncer. Pouco tempo. Quero. Redimir. A palavra pairou, pesada como chumbo. Redimir. Depois de deixar uma mulher a afundar-se no inferno, 2 filhos a nadar sozinhos. Contei-lhe tudo, o roubo da mãe, a minha vingança, a família remendada. Ele ouviu, rosto impassível, mas viu tremor na mão. Eu sabia do vício dela. Parti para salvar-nos a todos. Egoísta, sim. A raiva subiu, quente como o sol de Évora em agosto. Salvar. Deixaste-nos à mercê. Bati na mesa, o café derramando. Cabeças viraram, um empregado aproximou-se, discreto. Saímos para o Rossio, o sol batendo impiedoso, estátuas de Camões testemunhando o confronto. Eu era criança, pai. Tu, o herói que fugiu. Ele chorou então, lágrimas sulcando as rugas. Perdão, filho.
O medo. Ele paralisa. Deixei-o ali, o coração em guerra. Em casa, contei a Maria, a ironia, a vingadora confrontada pelo fugitivo original. Ela riu, triste, ele plantou a semente do caos. Mas nós escolhemos. Decidimos convidá-lo para jantar, um teste de misericórdia. Ele veio, tímido, trazendo doces de coco do Brasil. As crianças curiosas, Tomás perguntando, és o avô do avião? Sofia gorgolejou no colo da avó. O jantar foi tenso, bacalhau com natas cremoso, conversa forçada sobre o Douro e o Amazonas. O Miguel chegou tarde, bêbado de raiva ao vê-lo. Tu! Cobarde! Gritou, cadeira tombando. A briga reacendeu velhas chamas, punhos cerrados, acusações voando como confetes partidos. Segurei o Miguel, Ana acalmou a Maria, as crianças chorando no quarto. O pai ficou parado, olhos baixos, mereço o ódio. Naquela noite, após ele partir para o hotel, a família desabou em confissões. A Maria admitiu, eu o empurrei para longe, com as minhas noites loucas. O Miguel, mas ele podia ter ficado por nós. Eu, o mediador, o perdão não é esquecer. É soltar o peso. Decidimos sessões conjuntas, o centro em Cascais agora um farol para fantasmas. O pai estendeu a estadia, alugando um quarto em Alfama, perto dela. Passeavam juntos, como velhos amantes, pelo castelo de São Jorge, contando histórias de juventude. Éramos felizes, antes, dizia ela. Ele acenava, e podemos ser de novo, no tempo que resta. O câncer era terminal, pulmão devorado pelo tabaco que outrora partilhávamos em segredo. O Miguel resistiu, mas a Inês voltou, perdoadora, prática. Dá-lhe uma chance, amor. Pela tua paz. Casaram-se num registro simples em Porto, eu padrinho, a Maria madrinha. Festa no Douro, vinhas douradas ao outono, fado tocando enquanto brindávamos com Porto Tawny. Lágrimas misturadas com riso, o ciclo dobrando-se, não quebrando. Mas o drama espreitava. O pai piorou, hospitalizado em São João no Porto, pedia à família para visitar. A viagem foi um calvário, comboio lotado, crianças inquietas, corações pesados. No quarto estéril, ele segurou as mãos dos netos, voz fraca, cuida deles, João. Não como eu. Morreu à meia-noite, o monitor flatlineando como um fado interrompido. Enterro no cemitério de Alcântara, chuva fina lavando as campas, a Maria cantando, Grândola, em voz baixa. O testamento surpreendeu, herança modesta, mas uma carta para mim, usei mal a vida. Tu, faz melhor. Ama sem medo. Chorei pela primeira vez por ele, no Tejo ao amanhecer, ondas levando a dor. Com a morte, a família uniu-se mais. O centro expandiu, agora com alas para famílias, sessões gratuitas para os como nós. A Maria liderava grupos de mulheres, voz ganhando autoridade, o vício rouba, mas o amor devolve. O Miguel abriu uma garagem em Lisboa, contratando ex-dependentes. Construímos, não destruímos. Ana e eu, pais exaustos mas plenos, passeávamos em Cascais ao fim de semana, crianças correndo na areia, o Atlântico rugindo bênçãos. A vingança foi o meu fado negro, confessei uma noite, estrelas salpicando o céu. Mas o perdão, o renascimento. Ela sorriu, e a história continua, João. Com finais que escrevemos juntos. Os anos fluíram como o Douro em cheia, carregando detritos do passado mas depositando sedimentos férteis para o futuro. Aos 35, o meu consultório, não, o Centro Porto Seguro, tornara-se referência em Lisboa, um oásis de azulejos brancos e jardins zen em pleno chiado, onde almas perdidas encontravam âncoras. A Maria, agora com 60, era a matriarca improvável, coordenadora de programas, a sua voz de fadista tecendo narrativas de resiliência em conferências nacionais. Do roubo à redenção, intitulava as palestras, olhos brilhando com uma luz que o vício nunca apagou por completo. O Miguel prosperava, a garagem a Alcântara um hub de segundas chances, mecânicos recuperados soldando chassis com mãos firmes, o ar cheirando a óleo e esperança. A Inês gerava um negócio, cabelos tingidos de castanho, riso enchendo o espaço como sol filtrado por portões de ferro. Tiveram um filho, o pequeno António, em honra do avô fugitivo, um diabrete de olhos travessos que Tomás, agora adolescente, incitava a jogar futebol no relvado de Restelo. As crianças cresciam num casulo de normalidade que eu nunca sonhara. Tomás, 16 anos, capitão da equipa escolar, notas sólidas mas coração aventureiro, sonhando com surf em Ericeira. Sofia, 12, com a teimosia da avó e a empatia da mãe, voluntariava-se no centro, lendo histórias para filhos de pacientes. Quero ser psicóloga como o pai, declarava, e eu sorria, vendo o ciclo invertido, não vício, mas cura. Ana e eu, o pilar silencioso, navegávamos as marés da meia-idade.
O nosso amor, temperado por tempestades, era agora um porto calmo, noites de vinho na varanda, conversas sobre livros, ela devorava Saramago, Eugênio, viagens a Sintra onde o nevoeiro nos envolvia como amantes. Lembras-te do Hugo da nossa história? Perguntava ela, traçando a cicatriz no meu braço. Aos 9 anos, o roubo. Mas aos 35, a riqueza, não de euros, mas de almas salvas. Um dia de primavera, o sol aquecendo as pedras da baixa reconstruída, recebi uma chamada da Maria: João, vem ao Rocio. Tenho uma surpresa. Encontrei-a no mesmo local onde a vira mendiga anos antes, mas agora de pé firme, um microfone na mão, multidão reunida para um evento de sensibilização contra dependências. Ao lado, o Miguel e a família, as crianças com cartazes, quebra o ciclo. Ela subiu ao palco improvisado, voz amplificada e quando pelas arcadas, há 26 anos, roubei o futuro do meu filho por uma dose. Hoje, devolvo-o ao mundo. Falou do roubo, da vingança dele, não com ódio, mas com amor forjado no fogo, da morte do pai como catalisador. A multidão aplaudiu, lágrimas coletivas, câmaras da RTP capturando o momento. Abracei-a depois, sussurrando: orgulho, mãe. Ela riu, olhos úmidos, e eu, de ti. O miúdo das notas perfeitas tornou-se o homem perfeito. Naquele fim de tarde, caminhámos juntos pelo Tejo, o rio refletindo o céu rosado, gaivotas traçando arcos de liberdade. Contei-lhe o sonho recorrente que me assombrava, aos 9, o envelope rasgado, mas agora, em vez de vazio, enchia-se de notas, não de dinheiro, mas de memórias, o primeiro choro de Tomás, o sim de Ana, o abraço do Miguel. É o subconsciente a curar, disse ela, sabe agora. Como o fado, dor, mas com alma. O clímax da nossa saga veio inesperado, como as ondas traiçoeiras de Nazaré. O Miguel, aos 38, enfrentou recaída, stress do negócio, uma aposta perdida no casino de Estoril. Encontrei-o numa rua de Cais do Sodré, olhos engestados, pedindo: ajuda, mano. Em vez de julgamento, levei-o ao centro, internamento voluntário. A família rodeou, a Inês segurando o António, a Maria cantando baixinho, as crianças desenhando cartões de força, tio. As semanas foram inferno e purgatório, delírios noturnos, confissões cruas sobre o pai, a mãe, mim. Sentes-te traído? Perguntei numa sessão. Ele acenou, por todos. Mas mais por mim. Emergiu transformado, barba aparada, olhos claros, reabrindo a garagem com um lema: consertamos carros e vidas. Eu, o narrador desta odisseia, fechei o círculo numa viagem familiar ao Douro. Alugámos uma quinta em Pinhão, vinhas em socalcos verdes estendendo-se até ao horizonte, o rio serpenteando como veias de terra. Passeámos por quintas seculares, provando vinhos envelhecidos, Tawny de 40 anos, rico como memórias maturadas. À noite, ao redor de uma fogueira, partilhámos histórias, a Maria do primeiro fado cantado, o Miguel da primeira moto consertada, eu do boletim roubado. Aos 9 anos, comecei, voz baixa contra o crepitar das chamas, pensei que o mundo acabara. Mas era o começo. Risos ecoaram, lágrimas brilharam à luz do fogo. Ana apertou a minha mão, e o melhor ainda está por vir. De regresso a Lisboa, escrevi este relato, não como vingança, mas testemunho. Para os que liem, o drama da vida é tecido de fios partidos, mas a tapeçaria, se tecida com coragem, é bela. A mãe que rouba notas pode redimir-se em avó que ensina fado, o filho vingativo, em pai que perdoa. Em Portugal, terra de navegadores e poetas, aprendemos que o mar da alma é vasto, mas o porto, sempre ao alcance. E assim, sob o céu estrelado de Alfama, onde o fado ainda chora e ri, eu, João, fecho os olhos em paz. O roubo foi o prólogo, a redenção, o épico